E aí, gente, sejam bem-vindos de novo no meu canal. Finalmente, né, eu tô aqui soltando um vídeo pra vocês, porque como dizem, quem é vivo sempre aparece, né? Eu demorei um pouquinho, mas vocês me perdoem, tá? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre crimes sem solução. Aqueles crimes que a gente não sabe como aconteceu, com o que aconteceu e nem quem matou. Então, no vídeo de hoje eu separei 3 crimes pra vocês. E eu espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo. Então, a primeira história que a gente vai contar hoje é do caso da Elisa Lam. Ele é um caso realmente muito estranho, muito doido. Muito doido. Tem gente que diz que acha que a menina foi possuída por um demônio e por conta disso ela fez o que fez. E tem gente também que diz que acha que ela estava sendo ameaçada. Então, depois que eu contar a história, vocês tirem suas próprias conclusões. Que ela é uma história que eu também fico assim, meu Deus, o que aconteceu? No dia 19 de fevereiro de 2013, uma menina chamada Elisa Lam, que era canadense, ela tava turistando, né, ela era intercambista, então ela tava em Los Angeles, super de boa, curtindo a vida dela, bem plena, tá? Então ela tava super feliz e tudo mais, só que no dia 19 de fevereiro, deu ruim. Ela foi encontrada morta dentro da caixa d'água de um hotel, do hotel onde ela estava hospedada. Ah, ela tava sem roupa, tá? Deixando isso bem claro. Tá, mas antes disso, vamos recapitular tudo. Elisa Lam era uma menina canadense de 21 anos que estava fazendo intercâmbio na Califórnia. Então, em um dia, do nada, ela sumiu, ela foi dada como desaparecida. E o corpo dela foi encontrado porque alguns dos hóspedes do hotel que ela estava ficando num hotel chamado Hotel Cecil. Inclusive, esse hotel já tem uma família meio ruim, porque já aconteceu outros assassinatos lá dentro, né? Outras coisinhas. Dizem até que esse hotel é meio mal assombrado. E já aconteceu muita coisa lá dentro, como eu falei, né? Só que o acontecimento do nosso vídeo de hoje é da Elisa. Então, alguns hóspedes falaram que a água estava saindo muito fraca, que tipo a pressão da água estava muito fraca quando eles iam tomar banho, quando eles iam lavar a mão ou fazer alguma coisa. E também estava um cheiro meio estranho vindo da água. Então, o pessoal do hotel foi lá investigar na caixa d'água para descobrir o porquê que a água estava saindo assim, né? Então, logo que alguém foi lá, eles pegaram e acharam o corpo da Elisa, de 21 anos, totalmente sem roupa e morta dentro daquela caixa d'água. E com isso, tipo, todo mundo já ficou tipo, quê? Então, ela foi dada como desaparecida no início do mês e o corpo dela só foi encontrado no dia 19, ou seja, ela ficou 18 dias morta dentro daquela caixa d'água. Só que o mais estranho, o mais bizarro disso tudo são as últimas gravações das câmeras de segurança que filmaram a Elisa. As últimas gravações dela eram, tipo, ela dentro do elevador. Tipo, a gravação não é simplesmente ela entrando no elevador e apertando o botão e indo pra algum lugar. Ela tava, tipo, ela ficava olhando a rua, parecia que alguém tava perseguindo ela, parecia que ela tentava fugir ou se esconder de alguém. Então ela fazia, tipo, vários movimentos que realmente pareciam que ela tava com muito medo. Eu vou deixar aqui o vídeo pra vocês. Logo depois ela foi encontrada morta dentro de uma caixa d'água, o que não faz sentido nenhum, porque a gente fica se perguntando, será que alguém matou ela e levou o corpo e colocou dentro da caixa d'água? Ou será que ela morreu dentro da caixa d'água? Mas, tipo, como que ela entrou na caixa d'água? Entendeu? Não faz sentido. As autópsias disseram que não tinha marca de agressão, não tinha trauma, tipo, não tinha nada, sabe? Então, isso aconteceu em 2013 e até hoje, 2020, não se sabe o que aconteceu com ela, não se sabe, tipo, se ela morreu lá, se ela se matou, se alguém matou ela e levou ela pra lá, e por que ela tava nua, gente? Até hoje, ninguém sabe, tá? Eu espero que descubram de algum jeito, não sei como, nem porque descobririam isso agora, mas eu espero que descubram, tá? Porque eu queria muito saber. Se vocês tiverem alguma sugestão do que aconteceu, deixem aqui embaixo, tá? Porque, meu Deus, né? E no segundo caso desse vídeo, a gente vai falar sobre uma morte
inesperado, uma morte que foi do dia pra noite, da atriz Brittany Murphy. Ela fez vários filmes de sucesso, como As Patricinhas de Beverly Hills, Grande Menina Pequena Mulher, entre muitos outros. E ela fez muito sucesso nos anos de 2000. Enfim, vamos lá explicar o que aconteceu com ela e com o marido dela. Então, no dia 20 de dezembro de 2009, a atriz foi encontrada morta dentro de casa. E quando alguém morre, tem uma coisa chamada autópsia, né, que é para descobrir a causa da morte, né? E as causas da morte da atriz foram, abre aspas, pneumonia, deficiência de ferro e intoxicação por drogas. Tá, né? Ok, mas vamos lá, tipo, ela tava o tempo todo bem, aí do dia pra noite ela simplesmente acordou morta. No caso, ela não acordou, né? Já que ela tava morta, ela não acordou, mas enfim, ela... Mas peraí que vocês vão entender, tá? Então, o caso aconteceu no dia 20 de dezembro de 2009, e nisso já tava super estranho, o pai da Britney ficou tipo, o que aconteceu? E ele até começou a suspeitar da própria mãe da Britney. Mas vamos lá que a gente vai chegar nessa parte da história. 6 meses depois da morte dela, né, dela ter sido encontrada morta, o seu marido, que morava na mesma casa que ela, foi encontrado também morto pelos mesmos sintomas. Intoxicação por drogas, pneumonia, da mesma forma, morreu realmente exatamente como a Britney morreu, na mesma casa. Então ela morreu no dia 20 de dezembro de 2009 e 6 meses depois o marido dela morreu no mesmo lugar, na mesma casa, das mesmas causas. E claro que isso gerou mais especulação e mais mistério ainda. E claro que não foi só eu que achei estranho, nem só tu que achei estranho, mas todo mundo achou estranho. E na época o pai dela pensou, não, tem alguma coisa errada nisso daí. E ele foi procurar, né? Ele foi pesquisar. O nome dele era Angelo Bertoletti. E em 2013 ele teve a autorização de pegar o corpo de sua filha e do seu genro para fazerem mais exames para ver o que realmente causou a morte, né? O que levou os dois a morrerem. Porque, tipo, ele não aceitou assim, do nada, ai, minha filha se intoxicou com droga e meu genro também morreu e deu. E de acordo com o laboratório que fez mais exames no corpo deles, abre aspas, havia níveis de 2 a 9 vezes acima do que a OMS considera alto para uma série de produtos tóxicos. E dentro desses produtos tinha veneno de rato, inseticida, sabe? Aquele negócio para matar mosca. Então, tipo, eles estavam 9 vezes acima do permitido de inseticida e veneno de rato no corpo. E, tipo, por que os dois teriam morrido disso? Tipo, da mesma forma, assim, tempo depois, sabe? Então, como isso não fez sentido nenhum, né? O que aconteceu? Então, não satisfeito, né? Óbvio, o pai da menina continuou procurando, continuou investigando. E ele descobriu que tanto a morte da filha como do genro teria sido por um mofo tóxico. Só que, tipo, como assim na casa de uma estrela de Hollywood tinha um mofo tóxico que, tipo, do nada apareceu e matou os dois? É estranho, né? Sim, mas temos um porquê, porque eu tenho uma teoria do porquê que isso aconteceu. Isso tudo foi em 2013 e em 2014 o pai entrou com uma ação judicial contra a própria mãe de Britney, a Sharon, falando que, na verdade, a Sharon foi responsável pela morte tanto da filha quanto do genro. Ele tem até algumas provas que pode fazer com que isso realmente seja verdade. E por conta disso, ele jurava, tipo, de pé junto que a Sharon tinha envenenado os dois. Por quê? Porque a Sharon morava na mesma casa do casal quando a Britney foi encontrada morta, né? Foi morta. Não, foi morta não, né? Foi encontrada morta. Eu tô já acusando, né? Porque realmente eu acho que é a mãe dela que matou. Mas não tô acusando ninguém, tá? Não sei. Só que, tipo, daí, depois que a Britney morreu, ela pegou e saiu da casa. Só que, exatamente no dia que o genro dela foi morto, né, o ex-marido da Britney, né, porque já tá morto, então, enfim, o marido lá, o ex... Enfim, o cara foi morto, ela estava na casa. Exatamente naquele dia. Por que ela estava lá? E para piorar, na investigação, eles descobriram que exatamente no mesmo horário que o marido da filha dela morreu, né, o genro dela, ela estava exatamente na mesma cama que ele no mesmo horário. Então, na época, teve os boatos de que os dois mataram a Britney pra ficar com o dinheiro dela e depois a Sharon matou o genro dela só
porque ela quis e porque queria ficar com dinheiro todo pra ela. Então, quando o socorro chegou, né, quando o genro dela morreu, eles chegaram lá, eles viram ela exatamente na mesma cama que ele, no mesmo horário, né, o que é muito estranho. Então, toda a família dela, o pai, as tias, os primos, os irmãos, todo mundo acha que realmente quem matou os dois foi a sua mãe. Então, de novo, né, o que vocês acham? Será que foi? E o terceiro e último caso desse vídeo, mas não menos importante, é de um caso que daria pra fazer um vídeo inteiro só dele, porque ele é um caso muito longo. Esse caso é de uma menininha chamada John Bennett Ransom. Então, nos Estados Unidos, acontece muito de desfiles, né, de concursos de beleza, de Miss, vocês sabem, né? E nos Estados Unidos, eles levam isso, tipo, muito a sério e tem, tipo, exploração de crianças, assim, porque as mães ficam, meu Deus, minha filha tem que ser a mais bonita, melhor. E é uma coisa muito de louco. E uma das menininhas mais famosas na época era essa menininha, a John Bennett Ransom, a John. E ela tinha apenas 6 anos de idade quando ela foi brutalmente assassinada. E no dia 26 de dezembro de 1996, ela foi encontrada morta no porão da casa dela. Só que até o momento que ela foi encontrada lá no porão da casa dela, tem todo um rolê que eu vou contar pra vocês, aí, enfim, vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários pra mim, né? Então, no dia 26 de dezembro, a mãe da menina tava, tipo, na parte de cima da casa e ela decidiu descer, né? Ela desceu lá pro porão e nisso ela encontrou um bilhete na própria escada da casa, ou seja, a casa teria sido invadida. E no bilhete falava que haviam sequestrado a filha dela e que, né, queria uma certa quantia de dinheiro pra devolver a menina. Aí ela ficou tipo, meu Deus, querem dinheiro pro resgate da minha filha, nananana. Aí nisso, ela ligou pros policiais, eles foram lá, começaram uma investigação enorme, procurando pra tudo que é lugar a guria. Só que nisso, ninguém sabia que a menina já estava morta dentro do próprio porão de sua casa. Então, somente 8 horas depois que a polícia foi chamada até a casa e começaram a investigação, que descobriram que a criança estava dentro do porão, morta. E tinha uma fita isolante na boca dela e uma corda no pescoço. Só que tem uma coisa meio estranha nisso. Vocês lembram do bilhete que eu falei que foi encontrado? Então, não havia indícios nem nada de que a casa teria sido invadida. Só tava o bilhete lá. E também os depoimentos dos familiares não estavam batendo um com o outro. Então os policiais já começaram a pensar, ué, será que é a família mesmo que fez esse rolê todo, que matou a menina, que estavam querendo dinheiro? Então a investigação aumentou porque, enfim, deu ruim. Então essa suspeita acabou sendo deletada, acabou indo embora quando eles fizeram teste de DNA, né, com os vestígios que tinha no porão, cabelo, essas coisas, e nada batia com nada da família, né, com DNA, eles não batiam. E também a caligrafia da carta não era de ninguém da família. Depois que acabou todo esse auê de que teria sido a família e tudo mais, os policiais encontraram um suspeito que dizia ser obcecado pela menina. E lembrando que a menininha tinha apenas 6 anos de idade. Então encontraram um homem que era vizinho dela, morava na mesma rua, que, tipo, ele era muito obcecado por ela. Tinha vários posters, foto dela dentro de casa. Ele era, tipo, muito louco mesmo pela menina. E a filha desse homem teria também sido sequestrada 22 anos atrás, quando tinha mais ou menos a idade da menininha. E o que levantou mais suspeita ainda para a polícia sobre esse homem é que a esposa dele, ela gostava e tinha uma mania de escrever peças de teatro. E uma das peças que encontraram que ela escreveu era exatamente a mesma história da menininha, de que uma criança de 6 anos de idade havia sido morta e encontrada dentro do porão da própria casa. Então, né, gente, o que vocês acham sobre isso, né? Da esposa do cara ter escrito uma peça de uma menina de 6 anos que foi morta e encontrada no porão da própria casa. Parece de uma história que a gente conhece, né? Então, isso aumentou muito mais a suspeita daquele homem. Só que todos os exames que foram feitos acabaram inocentando ele, porque os DNAs e tudo mais, nada batia com ele. Então, tipo assim, ó, será que era só uma incrível coincidência? Então, para fechar esse caso, que não tem solução, mas que na verdade ele tem uma solução, só que na real não é uma solução, vamos lá.
Em 2006, depois que todo aquele caso tinha acontecido, todo aquele rolê tinha acontecido, apareceu um novo suspeito chamado John Carr. E ele já era investigado por pornografia infantil. E o que aconteceu foi que um jornalista ficou em contato com ele durante 4 anos para saber um pouco mais da vida dele, para saber o que ele fazia, porque ele era um dos maiores suspeitos. E o jornalista ficou 4 anos conversando com esse John até que ele conseguiu arrancar a confissão dele do crime. Então o John pegou e falou: sim, fui eu que matei, fui eu que fiz, nananana. Tipo, várias palavras que ele falava estava realmente escrito naquela carta. Ele descrevia toda a cena com muita perfeição. Então, tipo, 1000 coisas, assim, tudo indica que foi ele que fez. Só que como não conseguiram achar DNA nem nada, assim, que realmente comprovasse que era ele acabou sendo inocentado, então ele não foi preso, ele tá solto por aí ainda. Então, tipo, o assassino da menina, que ninguém sabe se é o assassino, mas todo mundo acha que é, eu acho que é, né? Mas quem sou eu pra julgar? Ele tá aí. Tá solto, né? Porque é assim que funciona, né? Ele descreveu coisas da cena que só quem estava ali ou quem cometeu o crime, né? No caso ele, poderia saber, né? Então, é isso. Mais um caso sem solução, que na verdade tinha uma solução, né? Então, na real, que assim, tipo, o único que a gente realmente não sabe de jeito nenhum o que aconteceu foi o da Elisa, né? O primeiro que eu contei. O da Britney, eu acho que foi a mãe. E esse último agora que eu falei, eu tenho quase certeza que foi esse cara. Então, tipo, só o primeiro, a gente realmente não sabe nada do que aconteceu, então, né. Então, me contem aqui embaixo o que vocês acharam, ou qual o caso que vocês acharam mais bizarro. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.